Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o princípio da reversibilidade, que até é difícil dizer. É um princípio extremamente importante porque nos vai explicar o que é que acontece se nós não formos consistentes na corrida. Portanto, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Vamos lá então ao vídeo e explicar o que é o princípio da reversibilidade. O princípio da reversibilidade diz-nos que os ganhos que nós temos pelo treinamento são sempre provisórios. Portanto, nós treinamos, melhoramos a nossa condição física. Deixamos de treinar, começamos a perder a condição física. E, portanto, aqui se vê a grande importância de nós estarmos constantemente a treinar, sempre de uma forma consistente, porque sem essa consistência nós vamos andar sempre a melhorar e a piorar a nossa condição física. E como é que este princípio afeta a nossa capacidade física? Em termos de condicionamento aeróbico, bastam alguns dias sem treinar para que a nossa resistência aeróbica vá diminuindo. Os músculos também vão perdendo alguma força conforme deixam de ser usados, então nós vamos perdendo também alguma força e o que vai acontecer é que nós começamos a perder força, começamos a depois voltar a treinar e então corremos o risco de ter algum tipo de lesões por termos os músculos agora mais fracos e portanto tem que se ter muita atenção a este aspecto porque poderá ser causa de algumas lesões. Por isso é que nós, quando estamos em grande forma física, corremos vários dias por semana e não temos problemas nenhuns, quando deixamos de treinar durante algum tempo, quando nós voltamos a treinar, então voltam as dores musculares por causa disso. Portanto, isto tem a ver com a perda de força dos músculos, os músculos perdem força e então ficam mais sujeitos a terem lesões provocadas pelo impacto da própria corrida. A própria flexibilidade e mobilidade dos músculos, das articulações, também vai perdendo alguma capacidade com o facto de nós não sermos consistentes na corrida e estarmos algum tempo sem treinar. E isso acaba por resultar numa corrida menos eficiente e mais propensa a lesões. Vamos agora ver quais é que são os fatores que influenciam mais este princípio da reversibilidade. O que é que afeta mais a nossa perda de condição física pelo facto de termos algum período em que treinamos um pouco menos? Um dos fatores é a duração da interrupção de treinos. Quanto mais tempo nós tivermos sem treinar, mais condição física nós vamos perder. Existem alguns estudos que mostram que uma pausa de 2 semanas no treinamento pode dar origem a uma perda de cerca de 50% da nossa capacidade aeróbica. E, portanto, aqui se consegue entender qual é o impacto que isto pode provocar. Isto em termos de, por exemplo, imaginemos que nós estamos a preparar-nos para uma prova, por exemplo, uma maratona. Se nós estamos há algumas semanas parados por causa de lesões, todo o planeamento posterior acaba por ter que ser ajustado em função desta perda de condição física que nós temos, porque normalmente os planos de treinos têm subjacente um aumento da carga ao longo do tempo. Então, como nós estamos, por exemplo, a meio do nosso plano de treinos para uma maratona, temos uma lesão ou temos um problema qualquer ou uma situação pessoal que nos impede de treinar durante 2 ou 3 semanas, quando nós voltamos a treinar, nós estamos quase a voltar para o início do plano de treinos quando nós começamos a treinar. E isso implica que o tempo até à prova vai ser muito curto, muitas vezes, para nós conseguirmos fazer essa recuperação completa. E, portanto, nós ou temos que ajustar o plano de treinos em função desse tempo de paragem, temos que alterar também eventualmente os nossos objetivos para a prova e, portanto, é um aspecto muito interessante e que devem ter em consideração quando estão algum tempo sem treinar, por lesão ou outra causa qualquer. O nível de treinamento do corredor também vai influenciar bastante
o grau de perda de condição física quando nós estamos algum tempo sem treinar. Atletas bem treinados, com grande capacidade física, têm um pouco menos de redução da condição física. No entanto, mesmo atletas muito bem treinados, pelo facto de estarem parados, vão ser sempre afetados por este princípio da reversibilidade. No entanto, um pouco menos, vão ser afetados um pouco menos do que os corredores mais iniciantes, mais amadores, que como não têm aquela bagagem do treinamento, acabam por perder muito mais a condição física e depois têm mais dificuldade em recuperá-la. A idade dos corredores também vai afetar bastante esta perda de condição física. Atletas mais velhos vão perder mais condição física do que atletas mais novos. E, portanto, todo o cuidado é pouco quando nós tentamos depois voltar a uma situação normal de treinamento, porque tem que se ter depois uma progressividade muito grande, porque portanto, tem que se ter em aspecto quer a idade do corredor, qual era a experiência, qual era o grau de treinamento. Portanto, todos estes aspectos vão influenciar bastante qual é que é a capacidade física que nós vamos perder. O que sabemos é que se nós estamos algum tempo sem treinar, nós vamos perder condição física. O grau de perda vai depender destes aspectos, da tal idade, da tal condição física dos atletas, um conjunto de fatores que a própria duração da pausa, portanto tem que ser tudo depois analisado para se fazerem novos ajustamentos, porque sem esses ajustamentos nós vamos correr o risco de não conseguir fazer bem os treinos, porque nós já não estamos naquela condição física que nós estávamos antes da pausa. Então, nós sabendo toda esta problemática de nós vamos parar algum tempo, até podemos ter férias, podemos ter uma lesão, podemos ter mais problemas pessoais, podemos ter no trabalho, não temos tanto tempo para treinar, como é que nós conseguimos minimizar esta redução de perda? Não estou a dizer reduzir a zero, mas tentar minimizar. Uma das formas é tentarmos fazer algum tipo de treinos que sejam treinos de manutenção. Imaginemos que nós temos uma lesão. Então, se nós conseguirmos substituir a corrida, por exemplo, por natação, ou por bicicleta, ou por uma atividade que seja, tenha menos impacto, caso a causa da pausa seja uma lesão, nós aí talvez consigamos minimizar um pouco a perda da condição física. Nós vamos tentando fazer alguns treinos só para fazermos a manutenção e aí conseguimos, de certa forma, minimizar estes impactos. E vou voltar a um aspecto que já falei há pouco, mas que pela sua importância vale a pena voltar a falar de novo, que é nós conseguirmos fazer uma retoma da atividade de uma forma muito gradual, porque nós temos que evitar que aquela ânsia que nós temos de voltar à condição física anterior nos leve depois a termos novas pausas por lesões. Portanto, nós temos que fazer as coisas muito gradualmente, nós não devemos ter medo de alterar os nossos planos, alterar os nossos objetivos. Nós temos que ter bem presente que o facto de termos estado algum tempo parados, não importa agora a razão, se foi por lesão, se foi por outra coisa qualquer, que nós vamos perder condição física. E ao perdermos condição física, quando nós voltamos, nós temos que começar a fazer treinos como se tivéssemos uma condição física mais baixa. Se nós estamos a treinar para uma maratona e nós, no momento em que paramos, já andávamos a fazer treinos longos de 25 km, ao fim de 3, 4 semanas, quando voltamos a treinar, é evidente que depois nós não conseguimos fazer aqueles 25 km. Até podemos conseguir, no entanto, o nível de esforço vai ser tão grande, ou muito maior do que aquele que nós tínhamos antes, que não vale a pena, não faz sentido nós voltarmos e começarmos logo no ponto em que nós estávamos a terminar, antes da pausa. Portanto, mais vale nós voltarmos para trás. Agora, depois há a questão que já falei também há pouco, de nós podemos não ter tempo de voltar a treinar para conseguir fazer a prova que nós tínhamos previsto. E, portanto,
existem provas todas as semanas, existem provas todos os meses, e se não fazemos a prova, uma determinada prova num ano, fazemos no ano seguinte. E portanto é muito melhor nós usarmos a cabeça, fazermos um novo planejamento, nós alterarmos tudo, adaptarmos os nossos treinos e os nossos objetivos à nova condição, do que nós depois ficarmos frustrados porque a prova depois não nos vai correr bem, porque nos lesionamos e vamos ter que voltar a parar. E portanto este é um princípio que os corredores devem analisar bem, e para isso é necessário também ter algum acompanhamento de alguns indicadores do próprio treinamento, pulsação, nós vemos se estamos com pulsação mutual mais alta do que estávamos antes, se o ritmo que nós corremos é mais lento, se a percepção de esforço é muito mais difícil, se é muito mais difícil correr, então nós temos que... Por isso é importante nós conhecermos o corpo, nós conhecermos os sinais que o corpo nos vai dando, porque nós, ao fim de uma paragem, nós vamos ter que adaptar tudo novamente e voltar quase tudo ao zero. Não é bem assim, mas é quase. Bem, e o vídeo de hoje é este. Espero que tenham gostado deste vídeo, porque é um vídeo muito importante, porque vai evitar que vocês tenham frustrações no futuro, ou tenham lesões, e consigam adaptar o vosso treinamento às novas condições físicas que vocês têm após uma determinada pausa. Portanto, agora é aquele momento importante de subscrever o canal, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vá, bons treinos, até à próxima.